Então, aqui, na nossa primeira questão aqui, a gente tem o objetivo de fazer o triângulo de Pascal, né? Que é isso aqui. Então, mas para chegar até aqui, a gente tem esses outros itens aqui que vão ajudar a gente. Então, aqui no item A, a gente tem que fazer uma função que vai ter que retornar o fatorial de um número, né? Você pega o número, né? E vai ter que retornar o fatorial. Aqui a gente percebe que o n ele começa a partir do zero, né? E lembrando que o fatorial de um número ele pode começar de zero, né? E o de zero, por convenção, ele é igual a 1, né? Então o zero fatorial é igual a 1. Então vamos lá resolver essa questão aqui. Então aqui vamos ver se está funcionando aqui logo, né? Se não estiver funcionando, aí já não dá para fazer. Tá aqui. Olá, alunos. Então, printf, ok. Então, a primeira coisa dessa questão que eu tenho que saber, né, o que é o fatorial, né? Então, se você tem n fatorial, ele vai dar igual a quanto, né? Ele vai dar igual a 1, ok? Como eu falei, né? Se o n for igual a zero, né? Se n for igual a zero. E ele vai dar igual ao n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até o 1, né? Ou seja, aqui, se... Aqui eu vou colocar caso contrário, tá? Posso colocar assim, caso contrário. Então, vou botar CC aqui, caso contrário. Então, você tem, por exemplo, que se você colocar 0, né? Que vai dar igual a 1. Se você colocar 2 fatorial, vai dar igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Se você colocar 3, você vai ser igual a 2 vezes... Não, 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6, isso aqui, né? Se for 4, como é que fica o 4? Você já sabe que 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui, é igual a 6, né? Vezes 4 fica 24. Ok? Basicamente é isso aqui. A gente já sabe fazer a soma, né? Então a gente já sabe fazer um somatório, né? Então aqui basicamente é só a multiplicação que a gente vai ter que trocar. Tá? Então lá no nosso código, vou fazer assim, né? Ele pede para fazer uma função. Então, do fatorial eu vou chamar de fat, a minha função, né? Então vai pegar o inteiro n. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui de cara é o zero, né? Então, se o n for igual a zero, se o n for igual a zero, então eu retorno 1, tá? Então tem que retornar 1 se for igual a zero. Se ele não for igual a zero, eu vou ter que fazer esse cálculo, né? Desse produtório, né? Aqui no caso é produtório, porque eu tô fazendo multiplicações, né? Aqui, no caso, eu não preciso disso aqui, não. Eu posso deixar sem nada aqui, né? Então, como é que eu vou ficar aqui, né? Primeiro, lá no somatório eu tenho um S lá que é de soma, né? Aqui eu vou ter o produto, então eu vou colocar de P, né? Ele vai começar de 1, porque lá no somatório, quando eu faço somatório desses números, né? Eu tenho que partir de 0, né? Aqui vai ter que ser de 1, porque se eu começar de 0, quando for multiplicar por 0 sempre vai ficar 0, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então, aqui eu vou colocar um int i, que vai receber 1, né? E ele vai até o n, né? Porque ele tem que chegar até o n, ou seja, tem que ser menor ou igual. Opa. Menor ou igual a n. E mais. Então aqui, basicamente, eu vou colocar o p para receber ele, né? O p vezes o i.
né? Antes eu colocava lá na soma para receber a soma, né? P mais I. Então aqui eu vou colocar o vezes, simplesmente isso, ok? Depois eu simplesmente retorno P. Ok? Acho que foi simples. Vamos ver se funciona aqui, tá? Então vou colocar aqui. Digite N. Tirar esse barra N aqui para ficar do lado, né? Colocar um N aqui embaixo. E aqui eu vou colocar o scanf. Opa. Today. Endereço de N. Ok? Aí aqui embaixo eu vou colocar o printf para tornar o fatorial, né? Então eu vou d aqui e vou chamar a função fat de n, né? Então será que vai funcionar aqui direitinho aqui? Vamos ver aqui. Ver se tem algum problema aqui. Digite n. Se eu digitar 3, por exemplo. Ó, fatorial de 3 igual a 6, como a gente viu ali do lado, né? Se for de 0, né? Que é a nossa condição. O nosso primeiro condicional if, né? Então, ó, dá igual a 1, né? Então aqui tá funcionando direito, né? Então, esse aqui foi o item A. Também vamos lá para o item B agora. Então, aqui no item B, ele pede para calcular a combinação, né? A combinação que é dada por essa forma aqui, né? Ou seja, eu vou te dar duas... eu vou ter que ter dois parâmetros, né? Lá na minha função, que é o m e o n. Depois eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, né? Ok? Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso código, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer agora Deixa eu separar aqui. O m, n, escolhe m, né? O n escolhe m é o n fatorial sobre m fatorial vezes n menos m fatorial. Tá? Por exemplo, se fosse o 4 escolhe 2. 4 escolhe 2, você tem o 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Tudo bem? Então aqui a gente tem que fazer isso aqui. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá difícil? Pera aí. Pronto. Então 4 fatorial tá aqui, ó. Então é 24. 2 fatorial é igual a 2. E aqui 4 menos 2 é 2. Aí fica 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, tá? Então vou colocar aqui. Então aqui dá igual a 24 dividido por 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui vai dar igual a 6, né? Então, porque fica 24 dividido por 4. Então, isso dá igual a 6, né? 6 vezes 4 dá igual a 24. Então, vamos fazer agora esse item, tá? Então, vamos aqui. Então, eu tenho que retornar o fatorial, né? Não, a combinação. Então, eu vou chamar de combi aqui. Pergunta para você, será que isso aqui tá certo? Eu
colocar esse retorno como número inteiro, será que é verdadeiro que isso sempre vai ser um número inteiro? Porque aqui eu estou fazendo uma divisão, né? O que é que vocês acham aí? Então vamos lá, né, gente? Então, basicamente, eu tenho que ter dois parâmetros, que é o int n e o int m. E o que eu tenho que retornar é essa fração aí, né? Que dá para ser feito de modo simples, né? Então, retorne. Aí você tem que ter o fatorial de n. Como é que você faz? Você simplesmente chamar a função lá do fatorial de n, tá? Aí isso tem que estar dividido pelo fatorial de m. Então, fatorial de m multiplicado, né, pelo fatorial de n menos m. Tudo bem? Então, aqui, simplesmente isso aqui. Vamos ver aqui como é que vai funcionar aqui, tá? Eu vou pedir para digitar também o m aqui também. Então, eu vou colocar aqui uma variável que é o m, e aqui também o m, e aqui o m. Aí eu vou colocar a combinação, né? Combinação mn. Vamos ver se vai funcionar agora. Opa, deu um erro aqui, né? Qual foi o erro aqui, gente? Porque aqui não é FAT, aqui é combi, né? Ok. Tudo bem. Então vamos lá ver se funciona aqui. Pronto, tá aqui. Pediu N. Eu vou digitar aqui o 4, né? 4 e o M igual a 2. Ó, combinação deu igual a 6, né? Do jeito que a gente tinha calculado aqui. Tá? Então, esse aqui foi um teste, funcionou legal. Então, agora a gente vai pro outro item lá, tá? Agora no item C aqui, que é que seria o nosso objetivo dessa questão aqui mesmo, né? Então, faça uma função que recebe um inteiro k e imprima os valores até a k mais uma ésima linha do triângulo de Pascal, né? Tá aqui o triângulo de Pascal aqui embaixo, né? Basicamente, o que vai determinar o k, né? É esse valor de cima, né? Que é equivalente ao meu n aqui, né? Ó. Então, aqui você vê que é igual a zero, ó. Aí você tem todos os valores possíveis quando você tem zero aqui em cima, né? Aqui você tem todos os valores possíveis para 1, né? Ó, porque você tem um 0, você tem um 1, escolhe 0, tem um 1, escolhe 1, né? Tem um 2, aí você tem um 2, escolhe 0, 2 escolhe 1, 2 escolhe 2, tudo bem? Basicamente o de baixo, né, ele vai do 0 até o valor que está em cima, né? Então aqui tem 3 escolhe 0, 3 escolhe 1, 3 escolhe 2 e 3 escolhe 3. Então, aí ele quer que faça print isso daqui, né? Tipo assim, que vá do 0 até quando aqui em cima tiver o K, né? Você percebe que ele pede K mais uma linhas, né? Você tem que contar que a primeira ela começa com 0, né? Então, do 0 até o K, você tem K mais uma, né? Então, eu vou ter que ter essa variação aqui, né? Do K até a K mais uma. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Primeiro eu vou tentar fazer uma linha só, tá? Eu vou quebrar em parte. Tipo assim, eu não sei fazer esse triângulo inteiro, mas uma linha que eu sei. Que é basicamente um for, né? Ó. O for, ele vai variar com esse aqui de baixo, né? Ó. O 0, você... Tipo, eu vou pegar o 5 aqui como exemplo, né? Então, você pega essa linha 5 aqui. Como é que você faz para você... Eu quero só que você print, né? O 5, 0, o 5, 1, o 5, 2, o 5, 3, o 5 e o 4, o 5 e o 5, né? Como é que você faz isso? Quem está variando é esse valor aqui de baixo, né? Então, eu vou começar fazendo isso, tá? Um for
que vai ter essa variação aqui para depois a gente tentar resolver esse problema que ele pede cada linha, tá? Então, voltando para cá, né? Como eu falei, né? Deixa eu colocar aqui. Então, o meu objetivo aqui eu vou fazer o do 5, né? Por exemplo. Aí tem 5, escolhe 0. Tem um 5, escolhe 1. Tem um 5, escolhe 2. O 5 escolhe 3. O 5 escolhe 4. E o 5 escolhe 5, tá? Depois eu vou pensar como é que eu vou colocar cada linha lá. Então vamos lá fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Não vai ter retorno nenhum. Basicamente eu tenho que printar só, né? Então eu vou colocar void aqui. Pascal, né? Então eu vou colocar aqui Pascal. Ele fala lá de um inteiro K. Tudo bem? Então aqui não tem retorno. Inteiro K. Mas eu não vou me importar com esse K ainda não, tá? Primeiro eu vou fazer alguns testes aqui para depois ver como é que acontece aqui. Tá? Então, o for aqui, ó, eu percebo o seguinte, né? Que aqui desse lado, quem está variando aqui, ó, são esses valores que estão aqui embaixo, né? Ó, vai do 0 até o 5. Quem faz essa variação para mim dentro do for, de modo geral, é o i, né? Então, como é que eu faço isso aí? Então, eu tenho o int i aqui e vou fazer ele receber 0, né? Porque tem que ter a variação do 0. O i tem que ser menor ou igual. Eu vou colocar nesse caso aqui o 5, porque eu estou só testando aqui. E lá no printf, né? Eu vou colocar o %d. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar 2 menos menos aqui, né? Para dizer que eu tô... Aqui, na verdade, eu não vou colocar o %d, não. Eu vou colocar o 5, né? Porque, como eu quero imprimir a linha 5, então eu vou colocar o 5. Aí, esse aqui é o que vai ficar variando, que é o que está embaixo, né? Então, esse aqui é o que vai variar, né? Vou colocar assim um espaço, porque eu tenho que ter um do lado do outro. Então, por isso que eu não tô colocando barra N. Então, já estou fazendo isso aqui pensando nessa disposição, né? Porque eu estou pegando só uma linha só. Tá? Então, pronto. Deixa eu colocar aqui agora o i, né? Então, pronto. Basicamente é isso daqui, né? Para fazer isso aqui, deixa eu só comentar aqui isso aqui. Pronto. Aí eu simplesmente vou chamar aqui embaixo a função. Isso aqui eu tô comentando porque depois eu posso precisar desses camaradas aqui, tá? Então simplesmente eu vou chamar essa função, né? O Pascal. Pascal, eu vou colocar, sei lá. Aqui tanto faz eu colocar 5, que aqui eu tô simplesmente utilizando K, né? Mas pode ser qualquer outro número que não vai ter importância de nada isso aqui, né? Então vamos lá ver se vai dar certo aqui. Pode ter algum erro aqui. Então, ó, primeiro caso, eu consegui o meu objetivo, né? Que é simplesmente imprimir essa linha 5, né? Ou seja, vai do 5, 0, 5, 1, né? 5 escolhe 2, 5 escolhe 3, 5 escolhe 4 e 5 escolhe 5. Ok, então consegui fazer isso aqui. Tá? Agora, como é que eu vou fazer para imprimir as outras linhas, né? Porque essa aqui é a do 5, né? Então eu vou voltar aqui para o nosso código de novo. Aqui eu percebo o seguinte, que para imprimir a linha 10, por exemplo, né? É só eu trocar, né? O 5 aqui, eu vou colocar um 10 aqui. E o outro aqui, eu vou tirar o 5 aqui e vou colocar um 10 aqui também, né? Ou seja, e esse 10 aqui, eu sei que ele
ele tem que ser igual ao 0, tem que ser igual a 1, tem que ser igual ao 2, ao 3, o 4, o 5, até o k, né? Ou seja, aqui eu vou ter uma variação aqui também, tudo bem? Então, eu vou ter que variar esse valor aqui e esse aqui do 0 até o k, que é esse valor aqui que é dado como parâmetro, tá? Então, o que é que pode variar aqui nesse caso? Claro, se eu for pensar no for, você vai variar isso dentro de um for lá é o i que está variando. Só que o i aqui eu já estou usando aqui nesse for aqui, né? Então eu posso pensar em outro for que tenha um j, por exemplo, tá? Então esse 10 aqui, eu tiro ele e coloco um j, não, um j, desculpa. Um j. E esse outro 10 aqui também, eu vou colocar o valor do j, ou seja, o % dele. Primeiro eu vou colocar o j aqui, tá? Pronto, aí assim eu faço. Só que primeiro eu tenho que colocar o for aqui, né? O for, aí o do 0, do inteiro, vou colocar o inteiro j e vou colocar do 0. O j, ele vai do 0, né, até o k, ele tem que ser igual ao k. E você bota o j mais. Aí simplesmente ele vai ficar incrementando, né? Esse aqui tem que ficar aqui dentro, na verdade. Esses outros aqui eles não foram também para frente. Pronto, aí fica assim. Assim fica bem identado, né? Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Esse camarada aqui do 10, né? Eu vou deixar aqui até o 10 para ver se ele vai imprimir, né? Então quando o j for igual a 0, ele vai printar aqui a linha 0. Quando o j for igual a 1, aí ele vai printar aqui a linha 1, né? Só que é o seguinte, ele está imprimindo uma linha do lado da outra, né? Então, eu tenho que tomar cuidado que depois que ele fizer a impressão de uma linha, né? Eu tenho que dar o barra in, né? Porque uma linha tem que ficar embaixo da outra, né? Cada linha lá do triângulo de Pascal, né? Então, printf. Aí eu vou colocar simplesmente um barra in aqui, tá? Então, aí o que é que ele vai fazer, né? Quando o j for igual a 0, ele vai printar a linha, depois ele vai printar o barra in, ele vai para baixo, né? Depois ele vai printar a linha quando o j é igual a 2, a 1, desculpa, aí depois ele vai dar o barra in. Aí quando o j for igual a 3, não, a 2, desculpa, aí ele vai printar a linha, depois ele vai printar o barra in. Bem, então essa aqui é a ideia. Então vamos ver se ele funciona aqui para o Pascal de 10, ou seja, ele é para imprimir da linha 0 até a linha 10. Os números, né? Isso aqui eu estou fazendo só para ter certeza de que ele está pegando os valores, né? Tipo, ele tá pegando os valores corretos para fazer a conta, né? Ó. Então aqui, ó, a gente percebe que funcionou direitinho, né? Ó, o 0, 0, aí tem 1, 0, 1, 1, tem 1, 0, 1, desculpa, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 3. E aí vai. Então aqui a gente está bem parecido já com o que a gente quer, mas ainda não está exatamente o que a questão pede, né? Porque ela pede para você dar a combinação, tá? Então, simplesmente agora é só fazer a modificação e chamar a função de combinação para esses valores, tá? Então, basicamente, a gente tem que só tirar daqui, né? Ó. E, em vez de colocar o IJ, a gente coloca o combi, né? Combinação de JI, desculpa, né? JI. Então, pega a combinação do primeiro com o segundo. Aí, quando for printar aqui agora, é para já printar do jeito que a questão está pedindo, né? Tá aqui. E é exatamente isso daqui. Tá? Então, essa aqui é o triângulo de Pascal. Agora, vamos só dar uma pausa aqui nas outras questões e vamos perceber algumas coisas interessantes aqui. A gente vê que está fazendo multiplicação aqui, né? Ó,
de valores inteiros que estão lá no int, né? E como eu estou fazendo essas multiplicações aqui que são grandes, né? Se eu não tomar o cuidado, né? Ela vai dar um estouro, né? Lá na minha variável inteira, né? Porque ela só comporta até um certo valor, né? E como eu estou fazendo multiplicações aqui que são grandes, né? Então, não vai muito longe esse triângulo de Pascal, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 20, será que ele consegue printar até a linha 20 normal? Vamos ver aqui agora. Será que ele consegue fazer isso? Oi. Então aqui, ó, a gente percebe que quando chega nessa linha aqui, ó, é, tem exatamente o que eu falei, né? Tem esse problema dessas multiplicações que você está fazendo com números grandes, né? É assim, grandes para um inteiro, né? Para um int lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa que é interessante aqui nessa questão também, ó, porque você vê que de fato você só consegue imprimir até essa linha aqui, né? Utilizando esse código aqui, né? Ó, porque tem esse problema com a variável inteira, né? Se você colocar um loint, aí você vai conseguir imprimir mais linhas, tá? Mas mesmo assim ainda vai dar é, problema lá em alguma linha que não é tão longe, tá? Tipo assim, você não vai até valores assim que são mais interessantes, tá? Então, o que é que a gente pode perceber aqui desse triângulo de Pascal, né? Uma visão assim mais matemática que vai ajudar a gente a imprimir muito mais linhas, né? Que em vez de me preocupar com a multiplicação de inteiros, né, para ser muito grande para dar um estouro lá para o int, eu vou pensar agora na soma, né? Aí, olhando aqui para o triângulo de Pascal, eu posso perceber o seguinte, ó, que se você pegar dois caras, ó, por exemplo, se você pegar esses dois caras aqui, ó, o 6 e o 15, você vai ter que a soma deles, né, o 6 e o 15, é igual ao 21, que é exatamente esse cara que está aqui embaixo. Isso vai ser válido para todo mundo, ó. Tipo, se você pega o 35 e o 21, né? Se você pega o 35 e o 21, você tem que se você somar os dois, vai dar igual a 56, que é exatamente esse cara que está aqui do lado. Entendeu? Ó, esse aqui, ó, você tem um, aí você não tem nenhum do lado. Se você não tem nenhum do lado, você pode considerar um zero, né? Então, é, fica com 1 mais 0 dá igual a 1, que é esse cara aqui embaixo, tá? Ó, lembrando que aqui você tem 1 e o 5, tem um 6. Tem o 5 e o 10, tem um 15. Você tem o 10 e o 10, você tem um 20. Você tem o 10 e o 5, você tem um 15. Você tem um 5 e o 1, você tem um 6. Aí você tem um 1 e o 0, você tem um 1 aqui, tá? Então, pensando nisso daqui, né, dá pra gente fazer é, uma soma em vez de você fazer multiplicação, entendeu? Porque multiplicação ela vai dar um estouro muito rápido, né? Quando você pega números muito grandes, né? Aí você vai ter que fazer aquelas multiplicações lá e vai estourar o int mais rápido. Quando você pensar na soma, aí você vai muito mais longe, entendeu? Só que assim, você tem que ter esse conhecimento, né? De que se você pegar dois caras, né? Ó, e somar, né? Um do lado do outro, você vai ter que vai dar um resultado que está lá embaixo, né? Então, com essa ideia aqui, né, você consegue fazer muito mais linhas lá do triângulo de Pascal do que só essas poucas linhas aqui, tá? Porque isso aqui são pouquíssimas linhas só. E uma coisa que a gente tem que ter aqui, né, em mente é de que a gente tem que sempre pensar nisso, né? A gente tem que fazer programas que são rápidos, né? E que não vão precisar de muita memória, né? Então aqui
esse aqui ele é um exemplo, né, de que a gente pode melhorar demais, né? Tudo bem? Agora vamos lá para a próxima questão. Então vamos aqui para a segunda questão. Basicamente, ele pede para fazer a função recursiva do número de Fibonacci, pede para fazer a iterativa, né? E depois pede para fazer o cálculo do tempo para você ver qual é a melhor função, né? Qual é a função mais rápida, né? Então, essa questão aqui ela é bem interessante, tá? Então vamos lá fazer ela, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar essa questão aqui que eu já fiz e vou botar outra aqui. Então aqui depois de ter apagado tudo, então vamos entender aqui o que é que a questão pede, né? Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que é o número de Fibonacci. Basicamente, eu começo do 0 e do 1, né? 0 e do 1. Aí você vai somando os dois anteriores, tipo 0 mais 1 dá igual a 1. Aí você bota 1 aqui. Aí os dois últimos agora são 1 e 1. Então você soma os dois, dá 2. Aí depois 1 mais 2 dá 3. Depois 3 mais 2 dá 5. Aí 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. E aí vai, né? Então, essa função aqui de Fibonacci, tipo o f, eu vou colocar aqui o f de n, aqui no caso, a gente pode ver que é igual a 0, igual a 1, né? Se o 0, se eu for pensar assim, né? Eu tenho que saber aqui também, né? Então, aqui você tem o f de 0, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aí vai. Então, o Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1, o Fibonacci de 2 é 1, o Fibonacci de 3 é 2, o Fibonacci de 4 é 3, o Fibonacci de 5 é 5, o Fibonacci de 6 é 8, o Fibonacci de 7 é 13. Tudo bem? Então, o que eu percebo aqui é o seguinte, ó, é que no meu caso base, né, ó, quando ele é 0 e quando é 1 é 1. Tudo bem? Então, eu posso dizer que ele é igual a n. Tudo bem? Então, o f de n, aqui o Fibonacci de n, ele é igual a n se o n eu vou colocar aqui, menor ou igual a 1, tá? Eu sei que ele começa do 0, tá? Então, eu não vou pensar em número, eu não vou pensar em número negativo, tá? Mas o fato é de que se você bota um 0 aqui, ele vai dar 0 aqui. Se você coloca um aqui, ele vai dar 1 aqui, tá? Simplesmente assim. Agora, se não for 0 e nenhum, ele vai ter que somar os dois anteriores, ou seja, o Fibonacci de n, nesse caso, vai ser o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. Caso contrário, tá? Então aqui a gente tem a gente tem esse modo recursivo de pensar lá no número de Fibonacci, tá? Então eu simplesmente vou fazer isso. Aqui, a implementação dessa função, primeiro eu vou fazer a recursiva, né? Depois eu vou fazer a iterativa, tá? Então, int, eu vou colocar o f, ele vai retornar o número inteiro. Aqui claramente a gente sabe que é inteiro, né? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Então aqui eu estou trabalhando com números inteiros, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser resolver o meu caso base. Então, se o n for menor ou igual a 1, então eu simplesmente retorno n, tá? Por quê? Porque se for 0 é 0, se for 1 vai ser 1, tá? Caso contrário, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retornar o Fibonacci do n-1 com o n-2, tá? Então eu vou retornar o f de n-1 mais o f de n-2.
Simplesmente assim, né? Aqui você pode até pensar, professor, então por que que você não colocou aqui o else aqui, né? Porque assim ficaria mais... Se for igual a isso aqui, você vai retornar em. Se não, você vai retornar esse outro aqui. Mas aqui você pode perceber o seguinte, ó, que assim também está certo, por quê? Ó, se ele entrar nesse if aqui, ele vai retornar o n e não vai fazer mais nada, entendeu? Se ele não entrar nesse if aqui, ele vai executar isso aqui, tá? Que é exatamente a minha segunda condição. Então, aqui não tem erro nenhum, não. Eu vou fazer só uma modificação, porque eu vou colocar o r underline rec, que é para dizer que é o recursivo, tá? E o outro eu simplesmente não vou colocar nada. Então a gente vai entender que o que tem um rec é o recursivo. E outro, o que só tem um f sozinho, ele vai ser o iterativo, tá? Então pronto. Esse aqui vai ser o rec. Vamos ver aqui se ele vai funcionar. É o recursivo. Então, %d. Eu vou colocar o f rec de 13, vai. Vamos colocar o de 13, que é para dar igual a... não, desculpa, eu vou botar o de 7, que é para dar igual o 13, né? Que a gente viu aqui do lado. Vamos ver aqui. Pronto, olha, colocou 13. Ó. Quando eu boto 7 aqui, ele vai imprimir 13, então tá ok. Só para ter certeza, vamos colocar aqui o de 6, por exemplo. O de 6, que é para dar igual a 8, né? Opa, eu não fiz a modificação aqui. Aqui o de 6 aqui. Tá. Vamos ver aqui. Ó, 6 deu igual a 8, então ele está respondendo direito, tá? Então, aí o outro que eu tenho que fazer, essa aqui é o item A. O item B seria fazer a função iterativa, né? Então, eu vou fazer a função iterativa pensando nisso, né? Que eu vou ter os dois anteriores e vou ter que somar eles para ter o próximo elemento, tá? Então, eu vou fazer aquele desafio lá, naquela questão de desafio. Não é muito bem desafio, mas é uma questão interessante, né? Que é você fazer o Fibonacci com apenas 4 variáveis, né? Então, a primeira variável é essa aqui, que é o n, tá? Então, basicamente, eu vou ter que fazer a mesma coisa que está lá no outro ali, né? N menor ou igual a 1. Então, você vai retornar o n, né? Aí, se ele não retornar o n, então ele vai ter que calcular, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas variáveis que são as minhas variáveis auxiliares, ou seja, eu vou criar o a e o b. Então, aqui eu tenho duas variáveis. Eu tenho um n, né, que é o meu parâmetro. Tem essas duas variáveis aqui que vão servir para como auxiliares, né? E outra coisa que eu vou ter que fazer, que criar a outra variável, seria a do for, que é o i, né? Tudo bem? Então é o seguinte, eu sei que se for 0 e 1, eu sei que ele já responde aqui direto, né? Então eu não vou pensar em 0 e 1. Então eu vou pensar a partir do próximo Fibonacci, que seria o Fibonacci de 2, né? Lembrando que o 0 e 1, ó, eles estão aqui do lado, então eu vou pensar daqui para frente, ó. Tudo bem? Porque simplesmente ele já resolve de cara ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui com o A recebendo 0 e o B, ele vai receber 1, né? Ou seja, eu vou ter os dois primeiros Fibonacci aqui, tudo bem? Que é o 0 e o 1, tá? Depois, eu vou ter que pensar como é que eu vou chegar no próximo, que simplesmente é você somar os dois. E eu vou tentar deixar aqui na ideia de que sempre o A ele vai ser o penúltimo cara que eu vi e o B ele vai ser sempre o último cara que eu vi, tudo bem? Ou seja, o A e o B, essas duas variáveis aqui, elas vão servir sempre para ficar guardando os dois últimos elementos, tá? Então aqui eu já estou começando do 0 e 1, tá? Porque aqui eu sei que o cara não quer o 0 e nenhum. Eu estou supondo que ele não entrou nesse if aqui, tá?
Então, ele quer a partir do 2, né? Ele quer o Fibonacci de 2, pelo menos, né? Então, porque eu sei que o do 1 é 1 e o do 0 é 0. Mas se ele colocar 2, por exemplo, aqui, ele não vai entrar nesse if, né? Então, eu tenho que pensar nesse caso aqui, tá? Pronto. Aí disso eu vou fazendo as contas, né? Até o valor que o cara quer, né? Então, esse i aqui, ele tá me falando que eu vou calcular aqui dentro o Fibonacci de i, né? Aqui no caso seria o Fibonacci de 2, depois eu vou pro do 3, depois pro do 4, depois pro do 5, depois pro do 6, 7, 8, até o Fibonacci que o usuário quiser, que é o n, ou seja, o i aqui, ele vai até o n, né? Então, i menor ou igual a n, né? Aí quando ele chegar no n, eu sei que ele vai ter calculado o Fibonacci de n no b, né? Porque eu estou sempre considerando que o B ele é o último, né? O A ele é o penúltimo. Ok? E aqui eu simplesmente coloco o I++. Ok? Então pronto. Eu só posso usar essas variáveis aqui. Eu não posso usar mais do que essa não. Eu já tenho o parâmetro N, tenho duas auxiliares que são A e B e tenho o I, que é o cara que vai me falar, né? Eu tô calculando o Fibonacci de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, até o N, que é exatamente o que eu quero. Então pronto. Então eu já tenho um Fibonacci de 0, já tenho um Fibonacci de 1. Se o usuário tivesse digitado 2 aqui, né, que ele não iria entrar aqui, né? Então se o n que foi entregue for 2, eu vou ter que calcular esse Fibonacci de 2, tudo bem? E é exatamente dentro desse for aqui, tá? Quando o i for igual a 2, eu vou ter que calcular esse Fibonacci agora. Então, o do 0 é 0, tá aqui. O do 1 é 1, tá aqui no A e no B, né? Então, para calcular o do 2, como eu tô com a ideia de sempre deixar o B por último, né? O último elemento calculado, então aqui o B simplesmente ele vai receber o A mais B. Tudo bem? Ou então o B mais A, né? Pode ser que tanto faz aqui. O B mais A, tá? Então eu vou deixar assim. Então, quando eu faço B mais A, eu estou indo para o próximo elemento, tá? Eu estou considerando que o B e o A, eles são os últimos, né? Tudo bem? Então, quando eu fiz B mais A, eu fui para o próximo elemento. Só que agora eu tenho que atualizar o A também, né? Porque o A, ele não é mais o penúltimo, ele é o antepenúltimo. Aí como é que eu faço para chegar até ele, né? Então, basicamente, eu vou ver o seguinte, ó. Esse B aqui, ó, que você está vendo aqui, ele é o B antigo, tudo bem? Ele é o B antigo. Esse aqui é o B atual, ok? Então, quando o A ele deixa de ser o penúltimo para ser o antepenúltimo, né? Ele vai ter que ser atualizado para esse valor aqui desse B antigo, entendeu? Por quê? Então, você tem o antepenúltimo, aí você tem o último, aí esse aqui vai o novo último que você tem, entendeu? Então, o A ele tem que ser o novo último, que é esse valor aqui desse B antigo aqui, ok? Então, como é que eu faço para calcular esse valor desse B antigo aqui? Basicamente, eu tenho que pegar esse B atual, que eu sei que é o B antigo mais o A, aí eu simplesmente tiro o A. Aí eu vou ter o B antigo aqui, tudo bem? Então, de novo aqui, o que é que eu vou fazer? Esse aqui é o B atual, que é o último mesmo mais recente. Esse aqui, esse B antigo aqui, é o que eu tenho que fazer ele ser o meu penúltimo agora. Aí, como é que eu faço para chegar até esse valor? Ora, você pega o B atual, que é a soma desse B antigo mais o A. Aí, o que é que você faz? Você pega o B atual e tira o A. Tudo bem? Então, aqui no caso, é só você botar o B menos o A. Aí você bota o B menos o A, que assim você vai ter o que você quer, tá? Só para ficar mais claro, eu vou colocar aqui do lado, ó. Presta atenção, você tem três caras aqui, ó. Aí a sua ideia é a seguinte: você sempre deixar o A sendo o penúltimo. Então, eu vou dizer que deixa eu colocar mais caras aqui, né? Então, vamos dizer que eu tenho vários números aqui, eu já calculei todos esses camaradas aqui, né? E eu fiquei com o A sendo o meu penúltimo e o B sendo o meu último. Como é que eu faço para pegar esse B aqui, ó, e colocar ele aqui?
você simplesmente soma o A mais o B, tudo bem? Então, aqui a gente vê aqui exatamente nessa linha 15, tudo bem? Então, eu estou somando o A mais o B. Quando eu fizer esse incremento, né? Então, eu tenho que o B, ele vem para cá, né? Então, eu vou colocar ele até de verde aqui, ó. Então, o B aqui, o B verde aqui é o meu B mais recente, ou seja, é o meu novo último elemento, tá? Só que o A, ele vai ter que andar também, né? O A, ele vai ter que vir para cá, ó. Ele vai ter que vir para o lugar do B antigo, né? Então, como é que eu faço para pegar o A que está aqui, para ele ir para essa posição aqui do meu B antigo? Tudo bem? Ora, o meu B, ó, o meu B, o meu B atual, ele é igual exatamente o meu B antigo, que é esse B aqui azul, mais o A. Tudo bem? Então, como é que eu faço para chegar até esse valor aqui? Eu simplesmente pego o meu B atual, que é esse cara que está aqui, né? Que é o B antigo mais o A. É o meu B antigo mais o A, que é essa soma aqui. E simplesmente tiro o A, né? Se eu tirar o A, esse A antigo aqui para ser o A novo, né? Então aqui o meu A novo, ó, o meu A novo, ele vai receber quem? Ele vai receber o meu B atual, ok? Quem é o meu B atual? É esse cara aqui verde aqui, tá? Ó. Ele é igual ao meu B antigo mais o meu A antigo, né? Então, quando eu for tirar aqui, né, ó, quando eu for fazer o menos A, eu estou pegando esse valor aqui, tudo bem? Então, você pega esse valor aqui, que é a soma desses dois aqui que estão em azul. Aí, quando você tira o A, aí você tem exatamente o valor de B, tudo bem? Então, assim, você vai colocar o seu A bem aqui assim, que é exatamente o que você quer, né? Porque você quer que os dois últimos sempre... o B seja o seu último elemento, o seu último elemento, e o A, ele seja o seu penúltimo elemento, tá? E aqui, claro, aqui eu tenho certeza de que esse B aqui, né? Ele está sendo calculado, é o Fibonacci desse I aqui, tudo bem? Então, aqui no final das contas, quando esse for acabar, que ele vai acabar quando o I ele vai ser igual a n, né? Aqui, no caso, ele acaba sendo n mais 1, mas ele vai calcular até a última iteração que ele fez aqui, tá? Então, aqui eu simplesmente retorno o B. Tudo bem? Então, vamos ver aqui se ele vai funcionar aqui, tá? Então, eu vou testar aqui só com F aqui, F de 6 aqui. Ó, deu igual a 8, ó. Tudo bem? Então, funcionou certinho, né? Se quiser testar aqui para o 7 também, vai dar a mesma coisa aí. (13), tudo bem? Então aqui funcionou direitinho, né? Agora a gente tem que ir para o outro item, que é o que vai calcular o tempo lá, né? Eu vou fazer isso aqui na função main, tá? Então eu vou ter que calcular o tempo desse Fibonacci recursivo e desse Fibonacci iterativo aqui, tá? Então, mas para isso eu tenho que utilizar a função que é a clock, né? Função clock. Clock.h. Deixa eu só verificar aqui uma coisa aqui. Então aqui na verdade não é clock, não, aqui é time, né? Clock é a função time. Então vamos utilizar a biblioteca time aqui para verificar esses camaradas aqui. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil de ver aqui, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que criar duas variáveis clock underline t, que é o tempo inicial, vou chamar de ti, e o tempo final, que eu vou chamar de tf. Tudo bem? Então, eu vou ter que pegar lá o tempo tf, né? O tf ele vai receber o clock, agora sim,
é a função. Depois que eu fizer alguma coisa, né? Eu vou ter que pegar o tempo final. Tudo bem? Então, clock. Então tem um TI e tem um TF, né? Então aqui no meio eu vou chamar a minha função, né? Então aqui no caso vai ser o F. Eu vou chamar o F primeiro, depois eu vou chamar o FREC, né? Então, sei lá, vamos colocar aqui de. Vamos pedir para o usuário digitar aqui, que fica mais fácil, né? Int n. E eu vou colocar. Só um minuto. Então aqui eu vou colocar o printf para calcular o valor do Fibonacci, né? Então, digite n, depois o teu scanf. Então, basicamente, o que você pode ter feito lá é simplesmente ter copiado e colado, tá? Fica bem mais rápido, na verdade. Aquele código lá e tentar fazer ele funcionar. Ok? Então, aqui eu tenho o f de n. Então, aí eu vou ter que calcular, depois eu vou ter que falar aqui, né? Tipo assim, eu posso colocar aqui dentro de um printf aqui que eu acho que vai ser mais interessante. Então, tem o f, eu vou colocar assim, ó, f igual. Aqui o f entendam que é a função iterativa, né? Para a gente entender como a função iterativa. Então, a função iterativa ela vai calcular isso daqui. Tá? Eu vou colocar o valor dela aqui. Depois, ao lado dela, vou colocar o tempo, né? Então, eu vou printar aqui o tempo. Printf. Então, aqui eu vou colocar no... Eu estou usando lá um double, né? Se eu não estou enganado. Vou colocar um barrinho aqui depois. Só que eu vou colocar assim, ó, tempo igual a esse aqui. Então, basicamente, a ideia é você pegar esse tempo inicial aqui, porque ele vai pegar o tempo lá do relógio que tá corrente naquele minuto, né? Naquele segundo lá, naquele milissegundo. Depois ele pega o tempo lá no final. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Então, aqui eu vou ficar com TI menos TF. Ah, não, desculpa, é o contrário, né? É o TF que é maior vezes o tempo menos o tempo inicial. Pronto. Só que ele colocou em milissegundos, né? Lá ele colocou em milissegundos. Então vou ter que multiplicar por 1000 aqui, né? Então vai ser vezes 1000. Deixa eu ver se tá saindo aqui. Acho que tá saindo, mas acho que é bom colocar embaixo, né? Isso aqui. Uma continha chata, né? Então, aqui vai ser 1000 porque ele quer em milissegundos, né? Então aqui eu posso colocar em milissegundos, ó, ms aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui é converter para double, né? Double. E aqui no final eu tenho que dividir por clock. Acho que é assim. Acho que é tudo maiúsculo. Pera aí. Por second. Deixa eu só ver lá para ter certeza. Deixa eu ver aqui. Clocks per second. Ah, não. É só o... Aqui é sec só, né? Aqui tem clocks também. Se tem mais alguma coisa aqui. Não, só isso mesmo. Tem que converter para double também. Então, basicamente, aqui... Double.
Então, acho que é isso daqui, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? Se esse aqui tiver certo, a gente pega ele e calcula o tempo lá do F. Então, vamos fazer aqui para ver se isso aqui vai funcionar ou então se vai dar algum erro, né? Foi o N. Vamos colocar aqui um valor grande aqui. 1000 aqui. Ó, ele executou em 0 milissegundos, né? Então, se a gente botar 1000 aqui, vai ser pouco, né? A gente pode botar um valor mais interessante. Deixa eu dar um espaço aqui também para ficar melhor. Então, vamos colocar outro valor. Vamos colocar 100 mil para ver se ele vai aumentar alguma coisa aí. Já deu 3 milissegundos, ó. Então, aqui a gente já vê que já ficou mais interessante. Também o de número de Fibonacci aqui desse valor, né? O tamanho dele é enorme, né? Então vamos lá fazer pro outro aqui agora. Agora eu vou ter que calcular o tempo do outro aqui, né? Então basicamente eu vou repetir isso aqui, né? E vou utilizar a mesma ideia. Agora em vez de fazer o F, eu vou fazer o F rec, né? Então fica o F rec. Vou colocar aqui só o F rec. Aqui eu vou usar o F rec aqui, né? Então aqui qual o tempo que vai ser aqui? Será que vai ser muito? Será que vai ser pouco, né? Que aqui dá pra gente perceber daqui desse camarada, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui ele mesmo. Deixa eu pegar o mesmo valor lá. Eu vou pegar 1000 primeiro aqui. Foi 1 milissegundo agora, né? Daquela outra vez tinha sido 0, né? Às vezes dá 1 milissegundo, às vezes dá mais que isso. Mas o outro aqui, ó, o recursivo ele não saiu ainda, né? Ó, vamos colocar um valor mais menor aqui, né? A gente vai colocar um valor que dê menos tempo, né? Aqui, sei lá, o 20. O 20 os dois saíram muito bem. Deixa eu pegar fazer o teste aqui do seguinte. Eu vou colocar no for, na verdade, eu vou calcular o Fibonacci até o N, tudo bem? Então, ou seja, vai ser o do 0, do 2, o do 3 até o N. Vamos ver aqui como é que vai ficar esse valor aqui. Então, eu vou colocar aqui num for aqui. Pra gente ver como é que fica esse trem aqui, tá? Eu vou começar a partir do 0, tá? Então, o I vai ser menor ou igual a N. Eu quero chegar até o N. E mais. Ok, então vamos basicamente copiar e colar isso daqui, né? Esses aqui ficaram mal colocados. Deixa eu colocar aqui pra frente. Tá cortando aí, mas vocês sabem o que é, né? Aqui, basicamente, o sol cortou o clocks por segundo. Então aqui eu vou, em vez de calcular o N, eu vou calcular o I, né? O I aqui e o aqui embaixo. Aí vamos ver aqui como é que ele tem esse comportamento aqui. Agora agora sim eu vou colocar até 1000 aqui para ver como é que fica aqui. Eita, ficou um pouco bagunçado aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Quando tem esse daqui, né? Esse milissegundos aqui, eu vou colocar outro barra N aqui só pra gente ver. Posso colocar aqui o I também aqui em cima, né? Para mostrar quem é o I, né? Então, printf %d, isso aqui é o I, né? I igual a... Eu vou colocar o I aqui. Pronto, vamos ver aqui agora. Vou colocar lá aqui de novo para ver o que é que acontece, para ver até onde vai esse negócio aqui, né? Para ver até onde eles são rápidos, né? Vou colocar 1000 aqui porque o do outro lá já não funcionou direito, né? Ele tá funcionando a 32, 45. Opa, já tá começando a
Ele já tá começando a ficar lento aqui no 39, né? 40. Será que eu calculei isso aqui certo aqui? Deixa eu ver aqui. Ele tá no 42 aqui, ó. Botei 1000 aqui. 1000 milissegundos é isso aqui mesmo. Deixa eu voltar lá pro... E aí, pessoal, ele parou, travou aqui no 42, ó. Pronto, ele já deu, ele tá aqui no 43, ó. Mas a gente pode perceber o seguinte, ó, que a diferença de tempo é gritante, né, ó. Tipo assim, quanto aqui no Fibonacci de 42 você tem 1 milissegundo, aqui no recursivo você tem 18.523. Tudo bem? Então, a diferença é muito grande. Ó. Aqui você tem 11, né? Aqui você tem 8.000, aqui você tem 29, aqui você tem isso aqui tem 12, aqui tem 3.000, né? Tem 8. Enquanto um tá na casa lá das dezenas, né? O outro lá já tá nas milhares, né? Ó. Não, centenas, né? Aqui já tá na centena, mas aqui já tá na milhar aqui embaixo. Ó. Aqui, ó, 666. Então, aqui a gente percebe que tipo assim, é muito melhor você utilizar o Fibonacci iterativo, né? Nesse caso, né? Aí você vai. É bem interessante você preferir esse tipo de algoritmo do que esse aqui que é o recursivo, né? Ó, que ele está calculando aqui o recursivo aqui ainda. Ó. Mas aqui o de 42 ele levou muito tempo, né? Enquanto o outro lá foi muito rápido, né? Enfim, aí por que eu passei essa questão aqui para vocês, né? Porque antigamente, né, a gente fazia desse jeito aqui, né? Tipo assim, a gente simplesmente fazia os programas e botava para rodar, né? Aí tinha alguns que iam muito rápido, né? Como esse aqui que é o do iterativo, e tinha outros que iam muito lento, né? Como esse recursivo aqui, né? Tipo assim, ele vai rápido aqui em cima, né? Aqui em cima ele entrega a resposta mais ou menos rápido. Mas aqui para uns valores que são relativamente pequenos, né? Tipo assim, você tem 43 aqui, olha o tempo que ele está levando aqui. Enquanto o outro já faz a tempo, né? Então o iterativo ele é muito rápido comparado com o recursivo, né? Quando você tem aqui acima de 40, né? Você vê que tem essa diferença gritante. Aí o que foi feito, né, para melhorar isso, né? Foi feito um estudo, né, sobre o tempo dos algoritmos, né, que é o que a gente vê em complexidade, né? Aí tipo quando você vê complexidade, eu acho que vocês vão ver em estrutura de dados, você vai ver lá, da O de n ao quadrado, O de 2 elevado a n e tal. Então, o que foi que se percebeu com o tempo, né? Que esses algoritmos que são rápidos aqui, ó, como esse iterativo aqui, o de Fibonacci, o tempo calculado dele lá era uma coisa desse tipo, né? Era um polinômio, né? Tipo, era O de n, era O de n ao quadrado, tudo bem? Era O de n a terceira, né? O de n a terceira. Então, aí, esses que eram lentos, né? Esses que, como esse aqui que a gente está vendo aqui, né? Que é o recursivo, eles eram exponenciais, né? Tipo, eles eram O de 2 elevado a n, ele eram O de 5 elevado a n, eram O de 3 elevado a n, ok? Então, quando a gente vai fazer um algoritmo, a gente sempre busca o tempo dele sendo polinomial, tudo bem? Sendo no tempo. Então aqui a gente está vendo na prática, né? É exatamente essa diferença, né? O Fibonacci, ó, ele está aqui, ó. O Fibonacci recursivo ele está aqui, ó. Ele é exponencial, entendeu? Então aqui você vê que para tamanhos de 40 e poucos, né? Ele já leva muito tempo, né? Tipo assim, é um tempo que comparado com esse que está aqui em cima, né? Que ele é polinomial, ele já dá uma diferença muito grande, porque
Porque, por exemplo, se você precisar calcular 2, 3 ou 4 números desse aí, tá? Aí você tem um exponencial aqui, você já tá vendo que tá muito ruim, né? Porque passar esse tempo aqui, tipo, 43, você vai precisar calcular esse cara aqui, o 43, 44, 45. Aí quanto tempo você vai levar para esse seu programa ele responder o que você quer, tá? Então a resposta aqui tá que esse recursivo ele faz várias chamadas recursivas e faz vários cálculos repetidamente, entendeu? Aí por isso que ele é tão ruim, né? Então fica aqui essa coisa que ela é bem interessante, tá? Para a gente perceber aqui logo. Claro que vocês vão estudar isso melhor mais na frente, tá? Vocês vão ver que é, fica mais legal assim você fazendo uma análise, aí você já sabe que o seu algoritmo ele tá ruim ou não, calculando simplesmente o tempo dele, tudo bem? Sabendo se esse tempo dele vai ser exponencial ou então se vai ser polinomial, tá? Então vamos para a próxima questão agora, tá? Eu não vou esperar calcular esse 43 aqui não, tá? Porque ele vai dar muito tempo. Então vamos lá para a próxima questão. Então agora aqui na questão 3, né, que são as dos dígitos, ok? Como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Então, faça uma função que recebe um inteiro n e retorna o número de dígitos que n possui. Por exemplo, você tem esse número aqui que tem 7 dígitos, né? Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, basicamente, você tem que retornar aqui essa quantidade de dígitos que ele tem. Como ele fala que é para receber um número inteiro, né? Então, a gente vai simplesmente guardar em uma variável inteira. Então, vamos lá ver como é que a gente faz isso aqui.